Já voltamos agora para falar de cuidado e saúde, 10h28. Obrigada pela sua companhia. E olha só, gente, o número de mortes por doenças cardiovasculares deve atingir mais de 22 milhões de pessoas em 2030. Com o envelhecimento da população, o problema aumenta consideravelmente e isso acende um alerta para a necessidade de maior conscientização e prevenção. Sobre esse assunto, eu converso com Dalmo Moreira, médico cardiologista. Doutor, muito bom dia e obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Olá, prazer muito grande estar com vocês todos essa manhã. Doutor Dalmo, inclusive, a gente precisa lembrar aqui que no domingo é um dia importante, é um dia exatamente de conscientização para esse cuidado com o coração, esse órgão tão importante, né? Eu já quero começar, doutor, falando o seguinte: no Brasil, as arritmias cardíacas estão entre as condições cardiovasculares mais comuns, né? Fale um pouquinho para a gente sobre essa situação. Ok, as arritmias cardíacas são alterações do ritmo cardíaco manifestas de diversas maneiras. Uma delas é a percepção de batidas irregulares do peito, a sensação de batidas fortes ou rápidas, por exemplo, e que muitas vezes se acompanham de tonturas, um mal-estar intenso, até desmaio em alguns casos. Existe uma condição clínica na qual o paciente pode apresentar uma arritmia cardíaca e não sentir nada, e essa arritmia ser diagnosticada incidentalmente durante uma consulta de rotina com o seu médico. Então é muito importante, quando diagnosticar essa arritmia, ver a real gravidade que ela apresenta para o paciente e ver que tipo de tratamento pode ser implementado. Um tratamento precoce, sem dúvida nenhuma, é um fator importante na melhora do prognóstico desse paciente, sem dúvida nenhuma. Doutor, é correto a gente falar que na maioria dos casos, as arritmias cardíacas não apresentam sintomas no momento do diagnóstico, por exemplo, o que acaba reforçando a importância desse monitoramento regular? Sem dúvida nenhuma. Esse conceito é fundamental, particularmente na atualidade, que nós sabemos que a nossa população envelheceu nesses últimos anos. E particularmente os indivíduos com idades acima de 60, 65 anos, e que eventualmente apresentem aí um quadro de hipertensão arterial ou um quadro de diabetes, é fundamental que esse indivíduo procure o médico para fazer um check-up, para fazer uma avaliação e tentar identificar se é portador ou não de uma arritmia cardíaca. Dentre essas arritmias, nós sabemos que uma das mais frequentes é a chamada fibrilação atrial. É uma arritmia que muitas vezes pode ser silenciosa, mas em outros casos pode evoluir com sintomatologia exuberante e até mesmo com um acidente vascular cerebral, ou popular derrame, que essa arritmia pode causar em pacientes de alto risco. Por isso que é muito importante uma avaliação periódica com o seu médico, daí o lembrete de se fazer uma avaliação precoce para ver se o paciente é portador de uma arritmia de risco ou não. E um alerta ainda maior em relação aos fatores de risco, né? Se a pessoa, eu queria que o senhor listasse para a gente alguns dos principais, para que as pessoas de casa pudessem se atentar. Eu estou fazendo isso, então é melhor eu tomar um cuidado redobrado aqui. Quais seriam esses principais fatores, doutor? Isso é muito importante. Para começar, a fator idade é fundamental. A idade acima de 60 a 65 anos é uma idade de mais risco, sem dúvida nenhuma. Eu acrescentaria aí a hipertensão arterial, que é uma condição clínica altamente prevalente no nosso meio, cerca de 30% da nossa população tem fibrilação arterial. O diabetes mellitus, no Brasil hoje temos cerca de 15 milhões de pacientes diabéticos, muitos desses inclusive não sabem que são portadores dessa condição, e é uma condição grave que pode levar à deterioração da vasculatura dos vasos periféricos e também do coração. Salientaria aí uma coisa muito importante, que é a chamada apneia do sono. Se o indivíduo tem ronco noturno, é muito importante que ele procure um médico para poder fazer uma polissonografia e confirmar a presença dessa condição, porque isso é um fator de risco para algumas arritmias cardíacas, sem dúvida nenhuma. A doença coronária é uma outra condição de risco que deve ser sempre avaliada com o objetivo de se prevenir aí até mesmo o infarto do miocárdio. Doutor, e aí a gente tem então a campanha Setembro Vermelho, estamos no finzinho do mês, mas optamos por conversar sobre isso hoje, porque, como eu falei, o domingo marca esse dia. Então, essa campanha ela destaca a importância do check-up, que o senhor bem falou, né? Esse check-up cardiovascular, que a gente sabe que muita gente passa uma vida inteira sem fazer, e a prevenção como o norte dessa campanha, de fato. É verdade. Eu acho que
O intuito dessa campanha, sem dúvida nenhuma, é orientar as pessoas a procurar uma consulta médica para fazer uma avaliação, fazer um check-up completo. Isso engloba aí a dosagem de colesterol, triglicérides, os seus outros componentes do sangue, a glicemia, a pressão arterial, enfim, um exame físico completo para que esse paciente seja avaliado adequadamente e se previna contra complicações futuras, sem dúvida nenhuma. E investir naquela qualidade de vida ideal que todos os médicos reforçam, né, doutor? Exercício físico, alimentação saudável, tentar não se estressar tanto também ajuda? Como é? Eu não peguei. Tentar não se estressar tanto também ajuda? Sem dúvida. Olha, o estresse é uma condição clínica muito necessária para a gente, é isso que move o mundo. O que nós temos que fazer é saber administrar esse estresse, controlar esse estresse para evitar que ele passe a ser seu inimigo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é fundamental. Doutor, muito obrigada pelas suas informações e portas aqui sempre abertas para que o senhor possa trazer a sua experiência e as suas orientações para o nosso público. Doutor Dalmo, um ótimo dia. Foi um prazer, muito obrigado. Nós que agradecemos, conversamos então com o Dr. Dalmo Moreira, que é médico cardiologista, sobre o Setembro Vermelho, que trata da importância do diagnóstico precoce e da prevenção em relação às doenças do coração. Vamos cuidar do nosso coração e você pode, inclusive, rever esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho.